Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé. Nós vamos estar adorando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Adore com todo o seu coração. Entregue tudo a Ele nesse momento. Sua melhor adoração, seu melhor louvor nessa noite. Glórias a Ti, Senhor. Tu és louvado, Senhor Jesus. Nós estamos seguros em Ti, Senhor. Seguros no braço do nosso Pai. No braço do nosso amado. Nosso Senhor Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio, recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
guardar. Em teus braços é o meu descanso. 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 Tu és o nosso descanso, Jesus. Tu és o amado da nossa alma. O Senhor nos leva mais perto de Ti, Senhor, a um lugar de intimidade contigo, a um lugar aonde nós não queremos mais sair, que é na Sua presença, que é aos Teus pés, Senhor. É onde nós desejamos estar, é onde nós desejamos ficar, Senhor. Nos leva, Jesus. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz,
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Vamos declarar isso? Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Você que tem uma decisão para ser tomada, você que está confuso em alguma situação, Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Espírito Santo de Deus, nos leva a esse lugar onde nós possamos ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Espírito Santo, tira outros sons e o barulho da nossa alma. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Nos leva a esse lugar de escuta ativa, sincera. Me leva onde eu posso ouvir. Nos leva a esse lugar de rendição, de sensibilidade aos teus pés, Aos teus pés. onde todas as outras vozes sejam silenciadas, onde todas as outras vozes sejam sufocadas, as vozes que gritam dentro do nosso coração, as vozes que gritam no nosso exterior através das circunstâncias, as vozes sociais, as vozes de pessoas, de cultura, de tradição, de religião. Ó Senhor, permita-nos ouvir a tua voz, somente ela. Abafe todas as demais, porque muitas vezes, Senhor, nós até queremos tomar o caminho correto, mas são as outras vozes que nos confundem, vozes variadas e diversas que limitam os nossos passos, que nos fazem experimentar temores e inseguranças, que faz trazer sobre o nosso coração timidez e covardia. Sim, são as outras vozes que têm nos impedido de lançar uma semente de fé, de ousadia, uma crença absoluta, confiante, sincera, permanente no Senhor. Então, Senhor, nós pedimos a Ti essa noite, derrama sobre nós a Tua presença, a fim de que nossos ouvidos espirituais sejam sensibilizados, treinados, aguçados para identificar qual é a Tua voz nesse turbilhão de situações, para onde devemos ir nesse turbilhões de opções, o que devemos fazer nesse turbilhão de oportunidades, para que não entremos na porta errada, não forcemos a porta trancada que o Senhor mesmo trancou, para que não escutemos o clamor de um coração longe e distante de Ti. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, e que o Senhor nos leve a experimentar somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se assentar, eu queria que você cumprimentasse a pessoa perto de você e dissesse a ela: ouça a voz de Deus essa noite em nome de Jesus. Isso, obrigado Ministério de Adoração, ouça a voz de Deus. E você que adora em casa, ouça a voz do Espírito Santo falando também no seu coração em nome de Jesus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Uma alegria te ver aqui no nosso penúltimo dia, penúltimo momento juntos, esses 12 dias de oração, esses 12 dias de consagração. Nós já oramos por todos os meses, de janeiro a outubro, agora nós entramos no mês de novembro, o penúltimo, e a semente que nós vamos lançar no solo hoje é a semente da crença, uma semente que é diferente da crendice, é diferente da superstição, é diferente da percepção e é diferente da opinião. Crença é um sistema fundamentado em valores profundos, crença é um sistema fundamentado em verdades que não são negociadas. Então, quando eu falo a palavra acreditar, muitas pessoas podem traduzir isso como uma mera crendice, como um acreditar superficialmente. Mas quando nós usamos a palavra crença, nós estamos falando de um sistema de raízes, muito mais aprofundado,
que quando os climas alteram na superfície, não muda a condição e a conjunção por debaixo da terra. Quando as intempéries climáticas aparecem acima da superfície, a raiz continua firme, forte e fortalecida. Mas infelizmente muitos de nós não conseguimos nos sustentar em fé, quando algumas coisas contrariam a nossa vida, contrariam a nossa lógica, contrariam a nossa percepção de mundo, e então de repente nós estamos murchando. De repente nós estamos minguando e perdendo os valores e os frutos. Isso não é porque a semente é ruim, isso não é porque o sol é escaldante, porque o sol é escaldante para todos. Não é porque a semente é ruim, porque a semente é boa para todos, como nós aprendemos ontem. Não é porque as condições mudaram, porque condições mudam para todos. A questão é a condição do solo. É o solo que abriga a semente, é o solo que fortalece as raízes, é o solo que estabelece firmes condições de crenças, que não são crendices, que não são tradições, que não são opiniões, mas que são firmes valores e princípios, que são inegociáveis. E eu queria apresentar alguns valores que nós entendemos nesse período de semeadura, que vai justamente coroar todo o sistema de apresentação da ilustração, da metáfora que Jesus usou para falar das 4 sementes, que não são 4 tipos de sementes, mas que são 4 tipos de solos. Às vezes a gente tem no senso comum algumas interpretações e automaticamente a gente acaba falando, né, que o semeador semeou 4 sementes. Não, ele semeou uma semente em 4 tipos de solo. Era o mesmo tipo de semente em todos os solos, só os solos eram diferentes, por isso os resultados estão diferentes. E em Marcos capítulo 4, quando Jesus conta a parábola do semeador e explica, no final ele traz uma conclusão sobre o grão de mostarda. Justamente é aqui que aparece a menor de todas as sementes conhecidas do mundo antigo. Hoje existem sementes mais minúsculas ainda e menores. O mundo microscópico e microbiológico é muito mais amplo no mundo tecnológico que a gente vive, com condições científicas, mas nos tempos de Jesus, a única semente que eles classificavam como a menor de todas era a pequena sementinha do grão de mostarda, que mais parece aquele gergelim que fica em cima de um pãozinho quando a gente compra. É o tamanho mais ou menos do semente do grão de mostarda, ou o grão de mostarda propriamente disso, a semente de uma mostardeira, na verdade. Então olha só o que Jesus fala em Marcos capítulo 4, ele termina a parábola do semeador e conta isso, e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus então é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Então, ele contou a parábola do semeador, conclui dizendo que o reino de Deus é assim, é o evangelho entrando, é o evangelho penetrando nas camadas chamados solos e tipos de terra que são os corações humanos. E então ele diz: um homem lança semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Então essa figura aqui traz uma ideia muito interessante, que foi o que nós trabalhamos ontem. A ideia de que a semeadura mostra, na nossa crença, de que sementes têm o potencial para crescer e que toda a terra ela é responsável por desenvolvê-la. Então toda semente em si tem o potencial para o crescimento, e cabe à terra a responsabilidade de conceder os nutrientes necessários, os minerais, para que essa semente tenha o potencial de desenvolver por completo. Então Jesus conclui toda essa parábola trazendo o óbvio, que a semente é lançada, mas é a terra que dá condições para ela crescer. Então esse óbvio aqui que é um pouco diferente para nós, porque eu estou acostumado como pastor a ouvir pessoas que estão muito constrangidas, estão muito contrariadas, essa é a palavra melhor, estão contrariadas pelo que estão vivendo, pelo que estão experimentando em sua vida. Elas dizem: não é justo eu passar por isso, eu não sei porque eu vivo isso, mas eu faço tudo tão certinho, mas eu me preocupo tanto com os outros, mas eu estou na igreja há tanto tempo. Então essa pessoa, ela coloca a culpa das coisas que estão acontecendo ao redor dela, como se estivesse alheio à sua capacidade de cuidar da semente. O reino de Deus é a internalização do evangelho. O reino de Deus é a absorção total dos valores desse reino. Então, se você enfrenta um tipo de conflito familiar que não cessa e não acaba, a questão é que tipo de semente está sendo lançada. Não, a questão não é que tipo de semente está sendo lançada na sua casa, mas que tipo de solo está recebendo. Na sua casa ainda tem ofensa,
Na sua casa ainda reside o palavrão? Na sua casa ainda reside o desprezo, a ignorância? A semente do Evangelho foi lançada na sua casa. Você entrou aqui, ouviu a palavra de Deus, mas quando voltou, que tipo de terra foi favorecida ou foi entregue a essa semente que foi lançada no seu coração? Então a questão de o casamento não estar dando certo, ou a questão de a empresa não estar fluindo, ou porque a vida parece não ter sentido, tem muito menos a ver com as condições externas e muito mais a ver com a condição interna. Semente foi feita para crescer, ela tem o potencial do desenvolvimento. Se ela não cresce, o erro está na condição da terra e dos seus nutrientes que não favorecem o desenvolvimento. Então eu pergunto para você, nós vamos chegar no mês de novembro, daqui a pouquinho, nós vamos orar pelo mês de novembro, daqui a pouquinho, mas a minha pergunta é, você está decidido e decidida a não apenas participar de 12 dias de oração, para 12 meses abençoados, mas ser o responsável por arar, preparar, limpar os entulhos, tirar os pedregulhos dessa terra chamada seu coração, para que essa semente de Deus venha brotar, germinar e desenvolver? Porque o reino de Deus é assim, o semeador lança a semente e depois a terra faz o restante, porque ela tem um potencial para trazer bênçãos. Deus trouxe para você através do Evangelho o potencial de alegria que não passa, que não termina. Deus trouxe para você o potencial de provisão, que chega sempre na hora certa que você mais precisa. Deus semeou em você com o Evangelho a segurança, não só nessa terra, mas da eternidade ao lado dele. Através do Evangelho você recebeu a semeadura da santificação, ou seja, cada dia mais ser melhorado e transformado à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, tudo isso é semente. Se não está acontecendo alegria, se não há uma segurança, uma confiança no coração, se não há paz, se não há santificação, o problema não é a semente e a qualidade dela, o problema é a terra que a recebeu. Então Jesus fecha essa parábola de uma maneira tão inteligente, tão maravilhosa, jogando a responsabilidade para que nós possamos cuidar, absorver, reter os princípios do Evangelho. Então crer no Evangelho é muito mais do que acreditar nele. Crer no Evangelho é estabelecer processos de relacionamento, onde um depende do outro. O que é legal, o que é interessante a respeito da semente, é que ela não cresce se ela não tiver solo. E a semente de nada serve se não houver solo. Para que semente se não tem solo? Para que solo se não tiver semente? É nesse contato maravilhoso entre o nosso coração, que é o solo, e a semente, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que o milagre acontece, que as obras se realizam, que o sobrenatural nos visita. Não é com uma palavra motivacional, embora possa te ajudar de vez em quando. Não é com uma terapia contínua, embora isso possa facilitar algumas coisas. Não é com um novo estilo de vida, ou com um novo relacionamento, embora isso possa trazer um pouco de entusiasmo por um período curto na sua vida, mas é o contato contínuo e constante com o Evangelho, é o solo do nosso coração sendo visitado pelo Evangelho, e o Evangelho sendo absorvido por esse solo, que o milagre acontece na nossa vida. Quer um casamento melhor, quer uma vida melhor, quer um coração mais estável, quer emoções mais equilibradas, quer mais vida, quer mais paz, quer mais segurança, tudo isso tem, não lá fora, no Evangelho de Jesus. Coloque ele lá, absorva, porque não é que ele não tenha poder, é que talvez a terra não tenha sido preparada o suficiente para que ele desenvolva. E Jesus continua nessa parábola dizendo a segunda parte, relacionando o reino de Deus com a semente, e diz: a terra por si própria produz o grão caiu, a terra por si mesmo vai desenvolver esse grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa para a foice, porque chegou a hora da colheita. Segunda crença: primeiro, o problema não está na semente, o problema está na terra que a recebe. Segunda crença que nós precisamos lançar hoje: cremos que a semente se desenvolve com um objetivo, a colheita. Irmãos, nós não estamos nesse mundo para ficarmos mais ricos, embora isso possa trazer para nós um certo tipo de conforto e um certo tipo de fantasia. Se nós ficarmos mais ricos, todos os nossos problemas vão embora. Irmãos, eu ainda não fiquei rico, mas visito muita gente, conheço muita gente que já ficou, e eu posso garantir para você que elas não encontraram a felicidade quando chegou mais dinheiro na sua conta bancária. Eu posso lhe garantir isso. E também não foi
a renúncia das riquezas, que transformou uma pessoa mais feliz. O que seja, a questão entre felicidade, realização e plenitude não está atrelada ao dinheiro, está atrelado ao Evangelho. Então, o que nós estamos fazendo nesse mundo, nós não estamos aqui para fazer mais riquezas, termos mais patrimônio, e termos mais condições de conforto. Não é esse o objetivo. O objetivo também não é fazermos mais filhos, nem termos mais relacionamentos, nem nos tornarmos mais conhecidos, nem fazermos algo mais relevante. O nosso objetivo é estarmos preparados para a volta de Jesus Cristo, é a colheita, irmãos. Nós estamos aqui aguardando o dia de Jesus Cristo voltar. Nós estamos abençoando os 12 meses do ano, mas que tal Ele voltar amanhã? Nós estamos abençoando 12 meses do ano, 365 dias, e que tal Ele voltar no 11º? Ou no 58º? E que tal Ele voltar? E como estará o nosso coração? A semente é lançada, irmãos, não é para a gente ficar mais próspero, não é para a gente ficar mais evidente, não é para a gente ficar mais confortável, é para preparar a gente para o céu, é a colheita, é a eternidade. Esse mundo passa, as coisas desse mundo passam, a vida é um piscar de olhos, as coisas se estabelecem e desaparecem numa velocidade tamanha que nos deixa cada dia mais surpresos. Eu posso falar isso a pais aqui que estão vendo os seus filhos pegarem a chave do carro. Eu pergunto, há quanto tempo atrás você estava trocando fraldas? Você pode dizer, algumas semanas, pastor. Pois é, já passaram 18 anos. A vida passa, as coisas são rápidas. O que não passa e que não muda é a eternidade. Tire 1000 anos de 1 milhão de anos e você vai ter 999 mil anos. Mas tire 1 bilhão de anos da eternidade e você continua tendo toda a eternidade. A eternidade não muda, não se altera, ela continua sempre. Então a semente a ser recebida não é para mim, não é para eu me sentir cada dia mais estabelecido, não é para o meu conforto. A semente é para me preparar para a eternidade, a colheita. Jesus diz, quanto mais essa semente vai desenvolvendo, mais frutos ela vai trazendo, mais ela vai ficando madura para a colheita, para a eternidade, para o tempo de Jesus Cristo. E eu pergunto para você, como é que está o seu avanço nessa semeadura que é o seu coração? Qual é o nível de maturidade? Pastor, se for assim, então eu prefiro nem amadurecer, porque amadurecer morre, pastor. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que cada dia a gente amadurece mais, para a gente ficar mais parecido com Jesus, com um objetivo único para todos nós, nos encontrarmos com Jesus um dia, e sermos a noiva preparada para o Cordeiro, como as Escrituras dizem. Então, a crença que nós temos ao semear é que eu estou me preparando para a eternidade, não apenas para ter uma vida feliz. Isso muda tudo, queridos. Se eu me preparo para a eternidade, eu vou ter um casamento muito melhor estabelecido do que apenas querer ter um casamento feliz. Se eu estou me preparando para a eternidade, eu vou ser um pai muito mais responsável do que apenas ter filhos dentro de casa. Se eu estou me preparando para a eternidade, eu vou ser um membro muito mais comprometido do que apenas fazer parte de uma religião. Se eu estou me preparando para a eternidade, eu vou ter relacionamentos muito mais saudáveis do que apenas ter pessoas perto de mim. Você entendeu? Ter a perspectiva da eternidade muda tudo. Então a semente que você tem no seu coração não é para o seu próprio favor, não é para você se tornar mais alguém nessa terra, é para você tornar alguém na eternidade. Então Deus está te preparando de glória em glória, de fé em fé, e desenvolvendo o seu e meu coração para nos encontrarmos com Ele na eternidade. E por fim, Jesus termina a parábola dizendo, novamente ele lhe disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Ou é como um grão de mostarda que, quando planta, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar a sua sombra. Aí Jesus finaliza, sacramenta e sentencia, e seria mais uma crença para a gente fundamentar em cima das sementes que nós estamos lançando aqui. E a última que eu gostaria de trabalhar com você é, cremos que aquilo que é pequeno e insignificante aos nossos olhos, pode ser grande e poderoso aos olhos de Deus. Jesus diz, lançamos a semente, o seu coração vai ser responsável por desenvolvê-la. Essa semente não é para você produzir aqui nessa terra, essa semente é para você ser colhido um dia para a eternidade. E agora, essa semente pode parecer nada agora, mas é o resultado das suas maiores e melhores experiências. É pequeno como um grão de mostarda, mas os seus resultados e as suas consequências são inimagináveis, são imensuráveis, ou seja, não se pode medir.
Eu gosto muito de um texto de Isaías que diz: não desprezem o dia dos pequenos começos. Acredito que é Isaías que fala: não desprezem o dia dos pequenos começos. Tem coisa na nossa vida que começa muito, muito pequeno, se não todas elas, se não a grande parte delas, mas muitas vezes a gente despreza, dizendo: não vai dar em nada, isso não é nada, não pode acontecer nada. Não despreze aquilo que você chama de pequeno, pode ser poderoso e grandioso para a presença de Deus. Uma das coisas que eu vejo aqui nessa igreja, e que eu amo demais trabalhar com isso, são as crianças. Algumas pessoas veem crianças dançando aqui na frente, algumas pessoas veem criança desenhando na salinha, na preparação do cultinho infantil. Algumas pessoas veem crianças fazendo atividades e brincando. Irmãos, eu vejo sementes de grão de mostarda, pequenas sementinhas que têm um potencial de transformar uma geração. Quando a gente se reúne com crianças, eu vou passando a mão sobre a cabeça delas aqui no momento de vigília ou no momento de ministração, e eu só digo assim: esse é profeta, esse é pastor, esse é missionário, esse aqui é evangelista, esse aqui vai ser um homem de Deus, esse aqui é uma mulher de Deus, esse aqui vai transformar uma geração, esse aqui vai influenciar toda a rede social, esse aqui. Eu vou só profetizando, porque eu sei que eu não posso desprezar os pequenos começos. Parecem pequenas crianças, mas são grandes profetas de Deus, são homens e mulheres que já estão em potencial. Vai depender da condição do solo que vai sendo trabalhado ao seu redor. Por isso que nessa igreja nós investimos tanto em crianças, porque nós queremos ser um ambiente apropriado para elas crescerem, desenvolverem e serem grandes profetas para essa geração. Você investe na sua casa assim? Você enxerga os seus filhos dessa maneira? Ou você apenas os distribui para as atividades sem olhar e sem ministrar homens e mulheres de Deus no futuro? Você olha para o seu casamento como uma grande referência para que pessoas possam vir se abrigar nele, pessoas possam vir receber a oração de um matrimônio saudável, receber aconselhamento de um casal equilibrado. Você olha para a sua empresa como um lugar onde pode abrigar dezenas e centenas de famílias para receber sustento, salário, emprego e também uma garantia. Você consegue olhar para a sua vida como um pequeno espaço para as grandes obras de Deus e grandes milagres? Irmãos, isso é reino de Deus. Eu não posso olhar para as coisas pequenas e chamá-las de pequenas o resto da vida, ou desprezá-las, ou ignorá-las, ou pisoteá-las, e dizer: não, isso não dá em nada. Olhar aquela sementinha de grão de mostarda e dizer: não, isso aqui é pequeno demais, e depois uma mostardeira gigante daquela, que produz tantas toneladas. Ou seja, não despreze o que é pequeno, porque o que é pequeno aos seus olhos é muito grande aos olhos de Deus, pode ser maravilhoso aos olhos de Deus. Às vezes você está perdendo o melhor de Deus, porque você está só focalizando aquilo que é pequeno. No mês de novembro, quando aparecer uma oportunidade na sua vida, ou no ano de 2022, e parecer pequeno demais, diga a Deus: Senhor, eu estou vendo com os meus olhos o que é pequeno, ou posso enxergar pelos olhos da fé o que o Senhor está fazendo a partir disso? Veja bem, onde Deus está te posicionando, onde Ele está te colocando, as oportunidades que Ele trouxe em suas mãos, pode parecer pequeno para 2022 aos olhos humanos, mas na mão de Deus pode ser um grande milagre, uma obra que vai atingir muitas vidas, inclusive a sua. Me lembro de Elias, que ora pela chuva e coloca a cabeça entre os joelhos e fica orando, pedindo: Senhor, 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 me ajuda, Senhor, Senhor, manda a chuva sobre a terra. Aí ele olha para o seu companheiro, o seu aprendiz, e diz para Geazi: Geazi, vai lá dar uma olhada, vê se vem vindo chuva. O Geazi ia a primeira vez, voltava: não tem nenhuma nuvem. Geazi, vai lá. Não tem nenhuma nuvem. Depois, de uma certa maneira, o Geazi volta e fala: olha, eu vejo uma nuvem lá no horizonte, Elias. Ela é do tamanho da palma de mão do homem. Então você imagina o céu inteiro azul, você coloca a palma da sua mão e a nuvem dá esse tamanho. Aí o Elias para de orar e fala assim: manda todo mundo se preparar que vem chuva abundante por aí. Para quem é um homem e uma mulher de fé, um pequeno sinal já é uma grande promessa, um pequeno sinal já é uma grande realidade. Vamos viver nessa perspectiva, irmãos. Isso é reino de Deus. Reino de Deus a gente trabalha, no reino de Deus a gente opera, no reino de Deus a gente se prepara para a eternidade, mas no reino de Deus a gente vê cada oportunidade como única para ver as coisas ampliando, aumentando e aumentando a sua influência nessa vida para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, o Ministério de Louvor vem aqui à frente. Eu convido você a pegar o seu pedido de oração, segurar em suas mãos, que nós vamos apresentá-lo agora ao Senhor. Onde está o seu pedido? Pegue ele em suas mãos,
Senhor, eu estou aqui com o mês de novembro em minhas mãos, Pai, que eu tenho colocado algumas necessidades, algumas inquietações do meu coração. Estão aqui alguns desejos, mas também está aqui a minha gratidão, porque eu sei que até o mês de novembro, se o Senhor Jesus não nos vier buscar antes, nós seremos supridos, providos de toda a graça necessária, de todas as bênçãos necessárias para vivermos e caminharmos. Por isso, Senhor, nós apresentamos agora os nossos pedidos em nossas mãos, e vamos vir colocar nesse vaso, e vamos colocar o mês de novembro daqui a pouco em oração diante de Ti, consagrando e apresentando ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, aqui está a nossa vida, aqui está o nosso anseio, nosso coração. Recebe em Teu altar. Fazemos isso simbolicamente, mas profeticamente, sabendo que no Teu altar podemos depositar todas as nossas ansiedades e inquietações, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo que nos prometeu, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos esse refrão, você pode vir aqui à frente, trazer o seu pedido de oração. Onde eu posso ouvir Tua voz? Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Quero convidar agora o Ministério de Intercessão que vem aqui à frente, a Vanessa, que vai fazer esse momento de consagração do mês de novembro. Pastor Rodrigo para estar comigo aqui consagrando. E eu queria que você, do seu lugar, estendesse a sua mão à frente, e nós vamos, pela fé, apresentar o mês de novembro, o penúltimo mês do ano, e um ano de provisão, de bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nós colocamos em nome de Jesus, Pai, todos os nossos pedidos, os nossos sonhos, diante da Tua presença nesta hora maravilhosa, que nos mostra, Pai, uma pequena nuvem, uma pequena, Senhor. Nós somos esse povo, Pai, que enxerga as coisas lá na frente, que nós possamos simplesmente confiar no Senhor, Pai. Nós queremos ser esse povo de fé em fé, de glória em glória, que se ajoelha diante da Sua presença, que invoca o Seu Espírito Santo, que a nossa voz, que o nosso ouvido sejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós no mês de novembro, Deus. Nós consagramos esse mês diante da Tua presença, mês de vida, não de morte, mês que estaremos prostrados na Sua presença, crendo no Seu milagre, crendo no Seu milagre dentro da nossa casa, sobre a nossa geração, sobre os nossos filhos, todos os nossos parentes, diante da Sua presença, Deus. Nós nessa hora, cremos que o mês de novembro será um mês de preparação para o novo do Senhor, ao findar do ano, que o mês de novembro, algo sobrenatural aconteça na Sua igreja, algo sobrenatural aconteça na nossa pátria, sobre o nosso Brasil, algo novo sobre nós, Deus. Que o Senhor possa derramar das Suas chuvas de bênção sobre nós, e que nós possamos ver lá na frente a Sua boa mão, mesmo que às vezes a gente não entenda as circunstâncias, mas a nossa fé, como um grão de mostarda, vê algo novo, sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar algo com você, um minutinho. O Senhor colocou no meu coração amanhã, o último dia, a gente vir aqui participar desse momento, e vai ser a semente da generosidade. Paulo fala sobre essa semente de uma maneira tão interessante, e eu queria convidar você amanhã, tá? Não sei se você pode, se você tem condição de fazer isso, isso é uma liberdade, mas amanhã nós vamos fazer aqui um recolhimento de uma oferta especial. Não será dízimo, não será oferta missionária, esse envelope em branco, nós vamos colocar aqui à frente,
Eu queria convidar você a trazer uma oferta da sua generosidade, uma oferta para esse ano de 2022, aquilo que você quer consagrar e colocar diante do altar do Senhor, um valor que você colocar no seu coração. Eu quero fazer isso, quero ter essa oportunidade de ser abençoado nesse ano, também entregando algo. Então amanhã eu quero convidar você, se tiver condição e vir preparado para isso. Se quiser, nós temos também a máquina de cartão, você pode fazer depois no Pix, não tem problema. Mas pastor, eu não vim preparado, esse ano está difícil. Fique tranquilo, isso é um ato de fé. Amanhã nós vamos, no último mês do ano, fazer uma oferta especial para esse mês, para esse ano, diante do altar do Senhor. Eu convido você, se tiver condições, a vir preparado para a gente fazer isso junto aqui nesse lugar, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, se Deus permitir, com a última semente, a semente da generosidade. Nós vamos ser generosos e vamos praticar essa semente amanhã. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir